Bem-vindo ao canal O Búfalo. Aqui, o tarô é caminho, força e intuição. Respire fundo. A mensagem certa está chegando até você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Amanda aqui, criadora do canal O Búfalo, e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a ressonância harmônica. Faz muito tempo que eu quero fazer isso, e ao longo da produção de conteúdo desse canal no YouTube, vocês vão me ver muito falando sobre ressonância harmônica, entre vários outros assuntos, livros, estudos, técnicas e reprogramação. Então a gente vai também lidar um pouco com isso aqui no canal, tá bom? Para não se estender tanto, é claro que eu criei aqui no meu celularzinho um roteirozinho para não fugir do assunto. Por quê? Porque já fazem, eu acredito que faz alguns anos, aí, em torno de 4 anos, que eu estou utilizando a ressonância harmônica. E mais recentemente eu solicitei de novo a nova onda, e sempre com elas vem uma surpresa, vem algo novo. E assim como eu, na época, quando eu não sabia o que era ressonância harmônica, eu tinha muita curiosidade antes de iniciar o processo, de entender, né, quem começou, quem já tinha vivido e queria compartilhar suas experiências. Eu encontrei vídeos no YouTube, eu fiz amigos, acabei conhecendo até um rapaz que ele fazia também a ressonância harmônica, assim, dessa forma. Hoje em dia já não tenho tanto contato com ele, né, porque eu mudei de números algumas vezes de celular, e aí eu perdi alguns contatos, mas eu acho isso muito importante porque eu tinha muita dúvida, e só assistindo os vídeos e o caminho da palestra ali não era mais que suficiente. Mas eu queria falar com alguém que fez, que aplicou, né? É um pouco diferente. Então, eu separei um pouquinho aqui pra gente. Pra quem não sabe o que é a ressonância harmônica, do que se trata, eu não posso falar exatamente o que é a ressonância harmônica. Eu não sou autorizada pelo professor Hélio Couto para chegar aqui e dizer que a ressonância harmônica é aquilo ou é isso, tá certo? Mas eu vou falar com a minha experiência e da forma mais simples possível o que a ressonância harmônica foi para mim, na minha experiência. Pode ser que você seja diferente. A ressonância harmônica, ela é como uma reprogramação mental e energética, né? Ela é criada pelo Dr. Hélio Couto, e ela funciona por meio de áudios com frequências específicas. Ela trabalha no nosso campo vibracional em uma ferramenta de expansão de consciência mesmo. É como se fosse uma reconexão, sabe? Um realinhamento aqui com a nossa centelha divina. É como se você estivesse desconectada, e ela vem te ajudar a facilitar essa conexão. E nessa coisa dela vir facilitar a tua conexão com a tua centelha divina, o que é que acontece? Ela vai limpando, porque é como se a gente tivesse, o que nos afasta, na próxima eu vou vir desenhando, eu deu vontade agora de desenhar. E é como se simplesmente a nossa centelha divina, né, ela facilita a nossa conexão com Deus, o eu superior, como as pessoas costumam falar nesse meio espiritualista. Então, o que é que acontece? Quando a gente está muito imerso na matriz ou na matrix, a gente acaba sendo muito materialista. Vamos chamar esse mundo do mundo materialista. O que é que acaba acontecendo? Você se afasta do eu superior, né? E ali, eu vou tentar desenhar um pouquinho. Quando você se afasta do eu superior, por que você se afasta? Porque a gente vai gerando barreiras. O que são essas barreiras? São crenças, né? Eu vou encher aqui como se fosse sujeirinhas, mas são crenças limitantes, são crenças de Deus não é bom, Deus não existe, são crenças de a vida é ruim, a vida é assim mesmo, nada pra mim dá certo, isso não é legal, eu não
não acredito, não tenho mais esperança. E aí por quê? Porque você vai vivendo situações difíceis ao longo da sua jornada e você vai trazendo esses traumas, você vai guardando, você não lida, você não ressignifica, você não trabalha isso, então você fica ali perdido mesmo, né, acreditando que aquela é sua sentença eterna, e até usa de frases taxativas, né, como, ai, Deus não gosta de mim, cadê Deus, enfim. Então, entre outras, homem é assim mesmo, a gente vê muito isso, né, com a mulherada, todo homem é assim. Então, assim, são frases bem taxativas, né, que a gente acaba trazendo pra gente. Só que isso acaba reprogramando nossos pensamentos, as nossas crenças, o nosso campo energético, ele vai se enchendo com aquelas informações e vai criando uma barreira. E a reprogramação, no meu ponto de vista, né, lembrando que é o ponto de vista meu, da Amanda, é que a reprogramação, ela vem para limpar. Então, ela limpa todas essas crenças que foram compradas ao longo da minha vida, da minha existência. Quanto mais tempo de vida eu tenho, mais resistência provavelmente eu vou ter à mudança, eu vou ter ao novo, eu vou ter mais crenças limitantes, mais traumas para serem tratados. Logo, a ressonância harmônica, ela vem nos ajudar com isso. Ela limpa isso. Pensa aqui, ó, isso aqui é você ao longo da vida. Isso aqui é a tentativa de fazer um ser humano, todas as suas crenças e ideias taxativas, gerando essas barreiras que podem se dizer traumas. Isso aqui é o teu campo, e aí a ressonância harmônica, ela atua como fosse e é de fato uma onda, que ela vai limpar todos esses seus traumas aqui, né? Ela vai limpando à medida que você vai utilizando e vai permitindo o trabalho. E aí ela vai descendo aqui sobre você para tornar isso aqui mais limpo. E à medida que você vai se limpando, você vai se conectando com o eu superior, que facilita o seu encontro com Deus, com o universo, com Buda, com Ganesha, com o Criador do universo, enfim. Depende muito da sua crença, filosofia, mas saiba que o universo foi criado por um ser, né? E nós somos uma centelha divina. Então, ele nos conecta, ele facilita essa conexão. Logo, quando você tem essa conexão facilitada, você consegue co-criar com mais facilidade, você consegue ser mais produtivo no seu trabalho, para a sua família, você se torna um ser humano melhor, cada vez mais capaz, mais produtivo, sim, né? Posso até dizer que com prazer. E ao invés de fazer isso com reclamações, na verdade você começa a ir trabalhar com prazer. Você sente prazer ao trabalhar, você vai se encontrando, porque ela gera aquilo que eu chamo de realinhamento, né? Que é o nosso realinhamento. Deixa eu só voltar para o meu tópico aqui. Eu quero fugir, porque é muito assunto e esse vídeo pode ficar muito longo. Então, qual foi a situação? Explicado mais ou menos do meu ponto de vista o que é a ressonância harmônica, agora eu vou falar em qual situação eu estava imersa quando eu percebi que eu precisava dessa ferramenta, sim, e que encontrar o professor Hélio Couto foi algo assim muito maravilhoso para mim. Isso foi um reencontro, porque antes mesmo eu sonhava com ele. E eu nunca tinha visto o professor Hélio Couto antes. Então, eu comecei a sonhar com o professor Hélio Couto. Eu tinha sonhos onde os meus guias, hoje eu entendo que eram mentores meus, sempre me dizendo assim, olha, tá na hora de você usar isso. E eu simplesmente fui ali para o caminho da palestra, porque dentro do site do professor Hélio Couto tem um caminho da palestra. E tem a palestra, o caminho 1, 2 e o 3. O 1 e o 2 são obrigatórios e são gratuitos. E o terceiro não é obrigatório e ele também é pago. Logo, você percebe que o professor Hélio Couto realmente é uma pessoa muito maravilhosa. Ele poderia, né, tornar obrigatório o terceiro caminho para você conseguir a ressonância. Mas assim ele não fez, porque ele não achou justo. Então você olha o quão maravilhoso é esse ser humano. O trabalho dele realmente funciona de uma forma assim maravilhosa. Ele é muito ativo no que ele faz. Eu pedi recentemente uma ressonância harmônica, eu fui respondida pela igreja cristã de Atom, né? E
Ele ainda tá atendendo, tá, gente? Isso eu falo hoje é 7/7 de 2025. E se ainda tá chegando a ressonância harmônica aí na tua casa de forma gratuita, se assim você precisar. E paga também, se assim você puder fazer. E como só para resumir, como eu já disse, então eu entendo que a ressonância harmônica é um realinhamento, né? Mas esse realinhamento, Amanda, é só se realinhar com a centelha divina? Não, é com você também, né? Você é a centelha divina. Você, como centelha, você tem os seus você tem os seus projetos, tem seu projeto de vida, você tem o seu caminho espiritual, você tem a sua profissão, você veio viver sua vida, você tem o seu projeto de vida. Então ele faz o realinhamento por completo mesmo. Mas isso ocorre se você permitir, né? Lembrando que você pode muito bem parar ali o seu crescimento se você quiser. Mas vamos continuar. Eu vou ter a oportunidade de falar mais sobre isso de forma mais destrinchada, e a gente vai poder conversar. Vocês deixam perguntas aqui, que eu vou criando vídeos e vou postando, tá bom? Então, assim, eu comecei a ressonância harmônica ali em 2020, foi 2021, e eu lembro que a minha primeira onda já mexeu muito comigo. Foi na época mais ou menos da pandemia, tá, gente? Eu não sei se pode falar isso aqui no YouTube. E mais ou menos ali, foi 2020, foi 2021. E eu comecei a ver minhas crenças, elas ruindo, sabe? Coisas que eu achava que eram absolutas, elas começaram a perder o sentido, e a dor veio, né? Veio a dor porque eu comecei a enxergar que eu tava fazendo muita coisa errada. A lucidez, ela também veio e foi como se um véu, assim, ele tivesse sido retirado dos meus olhos. Eu lembro que foi num período onde eu sofri muito, eu tava trabalhando numa empresa, e quando veio a pandemia, né, ali eu tinha descoberto uma gravidez, e bem no início da pandemia, com todo medo, com todo sofrimento, eu lembro que por causa do medo também e de muita pressão que eu passava dentro da empresa que eu trabalhava, eu acabei perdendo o meu bebê. Depois de alguns meses ali da gravidez, eu acabei perdendo o meu bebê. E eu acho que ali foi a grande virada, que eu entendi que eu realmente precisava olhar para o meu lado espiritual e entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo comigo, né? Então eu lembro que foi um momento que todo mundo estava com muito medo, estava todo mundo sofrendo, mas eu não estava acessando o medo naquele momento mais, porque eu tinha virado uma chave dentro de mim. E ela, na verdade, estava muito esperançosa. É uma coisa que eu nunca entendi. Parece que quando o mundo está em pânico, eu me torno calmaria. Mas o que eu senti, assim, o que mudou em mim desde a primeira onda, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, como eu pensava antes, né? Eu tinha uma ideia diferente do que era espiritualidade. Eu não me abria muito à espiritualidade, a religião também eu não gostava, mas eu vim de uma base cristã, assim como a maioria de todos nós. Porém, eu era praticante, e isso sempre fazia com que eu não me abrisse para outras religiões. Eu sempre via que aquilo era coisa do diabo. E eu tinha essas crenças, eu tinha essas ideias. E ali na pandemia eu fui confrontada. Afinal de contas, eu frequentava lugares religiosos aos quais eu participava, mas aconteciam coisas comigo que eu não sabia explicar. E que não dava pra mim fingir que a vida era só isso. Existiam outras coisas, sabe? Então eu tinha que ficar negando isso dentro de mim, porque eu pensava que eu era o mal. E quando eu pensava que eu era o mal, eu corri para aquilo que diziam que era o bem e comecei a praticar. Mas aquele bem não fazia com que aquele mal que era mal parasse. Então eu continuava vendo coisas, tendo sonhos, revelações, premonições. Eu continuava tendo visão de espíritos desencarnados, sabe? Tinha premonições com pessoas que iam falecer. Então a mediunidade era um acesso que a igreja não conseguia fechar. Mas não era algo mal, então eu pensava que era algo mal e eu não conseguia trabalhar a minha mediunidade.
E isso foi uma primeira chave que aconteceu, que aí eu tive que confrontar o meu medo, entender o porquê. Eu tinha medo do céu e do inferno, então eu fui confrontada. Quando eu fui confrontada, eu passei por um processo muito difícil e eu abri mão dessa crença. Eu comecei a entender que o céu e o inferno não existe da forma que nos foi ensinado, e sim como forma de punição para o ser humano infantil que ainda precisa ser punido, para evitar que ele faça certas coisas. Então, assim, ele foi educado pelo medo, e eu entendi que o meu medo, na verdade, foi uma manipulação para me manter ali dentro daquela gaiola, e não fazia mais sentido ser adulta e viver sobre o olhar do medo, sabe? Minha alma, ela já estava expandindo há algum tempo, minha mente, mas existiam essas crenças que foi me dada a vida toda, que eu precisava tratar elas. Mas eu tava nessa posição aí, né? E aí eu virei a chave, e foi aí quando eu virei a chave que tudo se abriu. Logo eu fui participar de aulas de apometria, e eu fui entender um pouco mais sobre um pouco da visão da mediunidade, dos espíritos, através, assim, de alguns conhecimentos espíritas, tá? Mas eu não fiquei dentro do espiritismo. Eu frequentava de vez em quando, né? Porque na cidade que eu tinha um centro espírita que eu achava muito interessante, mas ali eu não fiquei. Mas abriu a minha mente, e ali eu me abri para a apometria, e foi tudo muito rápido, porque depois que eu virei essa chave do céu e do inferno e do medo, eu comecei a identificar que tudo fez assim, no piscar de olhos eu estava ali praticando apometria, no piscar de olhos eu estava imersa dentro de estudos apômetras, eu estava com professores, fazendo parte de turmas de apometria. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu só estava me conectando com o meu eu superior mesmo, que era eu, sem medo. Aquilo era eu, Amanda sem medo. Se eu não tivesse medo disso, o que eu estaria fazendo exatamente nesse momento? E é um exercício que eu deixo para vocês. Se perguntem, se eu não tivesse o que me bloqueia, né, de fazer certas coisas. Aí você vai identificar o medo, aí você vai olhar para o medo e vai perguntar, bom, mas se existisse a ausência desse medo, o que eu estaria fazendo hoje aqui agora? E aí eu fui desbloqueando, foi me ajudando. E foi aí quando eu tive um sonho, eu fui pro caminho das palestras e eu entendi. Então, eu comecei a entender dessa forma, né? Que o medo, ele nos travava, ele gera esse bloqueio. E aí, à medida que eu tive que lidar com esse medo, tudo em relação ao restante, tudo se destravou. Mas vamos lá, não foi logo inicialmente, né? Eu precisei lidar e confrontar isso em mim e permitir que ele se destravasse. Eu comecei a estudar o caminho da palestra, e nesse começar a estudar o caminho da palestra, eu ficava dia e noite assistindo. Eu lembro que eu ia para o emprego, que eu voltava para casa, e quando eu retornava para casa, eu lembro que eu só sabia sentar, e tinha uma mesinha, porque eu trabalhava para uma certa indústria, onde ela dava casa para os seus funcionários ali para morarem próximo a ela. E era uma casa pequena, mas meio organizadinha. Então eu sentava, eu abria meu notebook ali, eu botava meu copo de Teres, porque nessa cidade a gente bebia Teres, né? O chimarrão também, mas eu gostava mais do Teres, também chamado com tererê. E ali eu sentava e ficava vendo aulas e mais aulas e mais aulas do professor Hélio Couto, assistindo, não entendendo. E ali a minha centelha já estava me despertando, e ela falou assim para mim, olha, pega um caderno de anotação todas as vezes que você for estudar esse assunto. Algumas coisas você vai querer anotar, algumas técnicas vão ser ensinadas, você vai precisar anotar, se você perceber. E ele não diz, olha, hoje eu vou ensinar isso. Não. Às vezes ele falando ali, você vai perceber que ele está ensinando várias coisas, e aí você corre e anota. E aí eu fazia isso. Eu corria e anotava, opa, eu vou fazer isso. Nossa, eu quero praticar isso. Aí eu corria e anotava o que eu não entendia, o que eu queria estudar. Alguma referência de livros eu pegava. Quando ele dava referência sobre pessoas, escritores, eu ia lá e anotava. Quando ele ensinava técnicas de estudo, sem
nem perceber assim. Tem até uma coisa que ele fala que é sobre como a gente pode acessar qualquer consciência que habita esse mundo, essa terra, ou que já habitou, e fora delas também. Mas assim, quando eu quero estudar um determinado assunto, quem é o mestre? Quem domina aquele assunto? Por que você não pede a consciência dessa pessoa? Por que você não busca entender como foi o processo de aprendizado dessa pessoa para você se inspirar, ou acompanhar, ou pedir ajuda dessa consciência para tornar aquele conhecimento acessível a você, para que facilite a sua didática? Então, assim, eu aprendi isso com o professor Hélio Couto em uma das palestras dele. Ele só conversando, e aí ele falou isso, aí eu, opa, eu quero aprender isso, eu vou usar isso. Então eu corria e anotava. E aí um belo dia eu passo madrugada vai, madrugada vem, isso sou eu assistindo constantemente, eu acordo, trabalho, faço comida, mas... E ali tudo eu tava dentro de uma relação. E eu não tinha tempo mais pra ninguém, eu só queria absorver aquele conhecimento, então foi muito intenso. Aí um belo dia, né, eu resolvi que estava na hora. Na verdade eu tive um sonho, e eu sonhava com o professor Hélio Couto e um mentor meu. E ele dizia assim, olha, fulana, tá na hora, vamos pedir a sua ressonância? Você já tá pronta, a gente consegue. Aí eu fiz, então bora. Só que eu fiquei com muito medo. Uma parte minha, ela não queria jamais. E eu comecei a entender que antes de chegar na ressonância, você já tá passando pela ressonância. Só que eu já tava sendo preparada, porque ia ser muita coisa. Eu realmente ia ter que ser muito preparada para conseguir passar pela ressonância. Porque as mudanças, elas são... Nossa, não tem como evitar as mudanças. E ali eu fiquei com muito medo, porque algo me dizia que quando eu começasse a ressonância harmônica, em algum momento eu ia ter que sair da relação na qual eu estava ali naquele momento. Porque aquela pessoa, de repente, ela não ia mais permanecer na minha vida. E era uma coisa engraçada, porque era por intuição, gente. É por intuição. Não é regra pra ninguém, não é regra pra você, não é regra pra mim. Mas aconteceu isso sim nas próximas ondas. E esse foi o meu processo, né? Eu me senti mais sensível em relação à espiritualidade, sim. Mas aumentou minha sensibilidade, me levou para minha mônada. Eu acredito que me trouxe muito pro meu... Lembra do realinhamento? Então, cada pessoa tem facilidade com egrégora, cada pessoa tem facilidade ali dentro de um culto, cada pessoa tem o seu caminho, não funciona para todos, a receita de bolo é diferente. Então, assim, a minha facilidade é com determinada religião. O meu contato ancestral, para eu me conectar aos meus ancestrais, a minha família espiritual é dentro de uma certa religião. E essa religião, ela começou a se conectar comigo, né, em formas, em sonhos, e aí começaram a conexão, o chamado, ele começou ali dentro. E nisso eu me senti mais sensível, mas vamos lá. Sensível não é ser louca, não é loucura. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a ressonância harmônica na 4ª onda, tá certo? Deixa eu continuar aqui. Bom, mudanças na minha relação. Eu anotei tudo, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo, tem muita coisa que eu tô anotando só pra eu não fugir do assunto. Mudanças em relação, rotina e propósito. Sim, a ressonância, ela mexeu com minhas relações, com a forma como eu me via como mulher, como filha, como alma. E aí veio a 2ª onda, mais forte, mais consciente. Só pra vocês terem noção, na primeira onda, a mudança é sempre material. Eu vejo esses relatos e eu percebi também. Eu lembro que eu tava preocupada com questões financeiras. E por que essas questões? Porque eu tava em conflito. Toda vez que a gente foge da nossa essência, a tendência é a gente se envolver em conflitos, e o material é um deles sempre, né? Que é pra nos avisar que algo não tá tão legal ali dentro. E eu simplesmente não queria mais trabalhar onde eu tava. Eu tinha perdido meu bebê, eu não tava mais contente. Porque não só foi a pandemia, mas também foi a forma ali que eu lidava com o meu emprego, que contribuiu, né? E mais lá na frente, eu cheguei à conclusão que eu não queria. Então, um belo dia, eu tava lá trabalhando e eu pedi demissão. Sim, eu pedi demissão. E eu já tava tentando pedir, mas ele não aceitava, o meu chefe na época. E eu simplesmente cheguei
Eu lembro que eu abri abri meu armário, troquei de roupa, peguei todas as roupas do meu trabalho, a minha bota, e todos os meus EPIs, né? Quem trabalha em indústria sabe, a gente usa EPIs, são equipamentos de proteção. E aí eu simplesmente entreguei e falei, olha, eu quero minha demissão agora. Eu quero sair dessa empresa agora. E aí o chefe do meu chefe foi e disse, não, tá certo, eu não posso lhe obrigar a ficar. Mas ainda assim ele tentou. Mas eu só não quero, não posso. Eu vou me embora. E aí eu fui me embora, e eu fui arriscar a vida. Eu cheguei em casa, olhei pra uma pessoa e disse, olha, eu pedi demissão. Como assim? Você é louca? Sei o quê? Nananã. E aí eu fiz, não posso mais. Eu sei que dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo. Eu não consigo mais estar dentro daquele ambiente, por várias situações que aconteciam, situações muito chatas, inclusive de assédio. E aí eu falei, olha, eu não quero mais, eu não quero. E ali eu fui-me embora com a consciência livre de que de fome eu não morreria, né? Logo chegou minha ressonância. Eu já tinha feito o pedido da ressonância, mas ele não chegou, ele demora um pouquinho para chegar. E aí quando ele chegou, no caso pela igreja, que é o gratuito, quando chegou a ressonância harmônica, pra mim, eu já tinha feito 1 mês e meio, foi 2 meses mais ou menos para chegar. Eu lembro que eu consegui emprego na primeira semana, gente. Na primeira semana que eu botei a onda, as vendas aumentaram, que eu comecei a vender brownie. E eu tava vendendo ali constantemente, ali eu tinha as vendas, eu fazia o Ho'oponopono pra me ajudar. E ali eu comecei a vender mais. E sinceramente as vendas aumentaram. Se de repente eu atendia 10 pedidos por semana, foram para 20 pedidos por semana, foram para 25 pedidos por semana. Tinha dias que eu fechava a venda, que eu ficava assim, meu Deus, eu ficava incrível, dava para viver, dava, mas ainda assim eu me apertava muito, porque a cidade que eu tava era uma cidade de custo muito alto. Então, eu segui botando currículo, e na primeira semana, a ressonância harmônica, eu tenho certeza que foi a ressonância harmônica, o emprego veio. E foi muito engraçado, porque antes veio o emprego, mas vieram empregos horríveis. Depois eu vou falar sobre isso. Dentro dos temas eu vou falar sobre veio empregos horríveis, mas eu fui embora. Foi um emprego na sorveteria, depois foi um emprego numa lanchonete bem famosa. Mas não foi um emprego que eu fiquei meses, não. Eu durei semanas que eu tava sendo paga por diária. E aí eu fui, mas eu fui embora, porque só em casa mantendo com brownie não dava. E aí eu fui embora, mas quando eu falo embora, eu fui seguindo, fui pro trabalho. Porém, nisso eu fui confrontada. É isso que você quer passar a vida toda fazendo? Não. Você quer viver assim? Não. Então começaram as crises existenciais, os questionamentos. É por isso que eu sempre falo muito. Leiam, entendam, leiam os livros, leiam, assim, façam o caminho da palestra, leiam livros, peguem outras pessoas também como referência para ajudar vocês, porque quanto mais rápido vocês perceberem as coisas, menos resistência e menos resistirem, mais fácil vocês se realinham. Eu pensava que comigo o alinhamento, né, seria muito fácil, e na verdade demorou mais do que eu imaginei, tá certo? E ainda continua. Então, só para vocês terem mais ou menos ideia de como foi a primeira onda. Assim, a primeira onda dá resultados rápidos, todas as ondas, mas a primeira é que você mais vai perceber, porque você tá sempre numa situação não muito legal, e quando ela chega, tudo destrava. Se é venda, elas aumentam, se é emprego, ele chega, se é uma casa, parece uma casa para morar, se é isso, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer situação que você esteja imersa, ela resolve assim, muito, muito, muito rápido. Mas não só use essa ferramenta para a resolução de problemas. Lembre-se que ao colocar a primeira onda, você está assumindo um compromisso de mudança da sua existência nessa e em outras existências que podem haver. Então é uma questão que não é só para agora, sabe? É para a próxima vida, para outras e outras vidas, se você acredita. É questões de outras dimensões. Então, assim, não é só para a solução de um problema agora, né? Você está se comprometendo à mudança, à melhoria, ao crescimento
como consciência, para que a gente também possa ajudar o planeta Terra, né? Como pessoas conscientes. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês em relação à experiência, deixa eu ver aqui o que eu botei mais. Tá. Ainda tem mais um ponto. O que mudou em mim, né? É como eu falei, eu realmente mudei como ser humano. Eu tô sempre aberta ao conhecimento, zero julgamento, eu não sou muito de julgar exemplos do que é julgamento, que pra mim era, e pra maioria das pessoas é muito aceitável, só que hoje em dia pra mim não é mais aceitável julgar coisas que eu não conheço. Por exemplo, eu vou usar o tema religiosidade, porque a gente vive num país que tem muito preconceito em relação à religião. Eu não me sinto uma pessoa preconceituosa. Eu já não era tão preconceituosa, mesmo participando de religiões que me faziam ter preconceito, mas eu sempre resisti um pouco a isso. Só que eu tinha, assim, outros preconceitos em relação a outras crenças, né? Exemplo, hoje se fala muito sobre outras questões, como luciferianismo, como esoterismo, goécia e quimbanda, essas questões. Hoje eu não tenho preconceito, assim. Eu talvez não concorde com práticas, com falas, não participo de nenhuma dessas religiões citadas, mas eu não tenho preconceito com as pessoas, não me vejo como um ser humano preconceituoso, porque eu não tenho medo e também eu gosto de ouvir eles falando, então eu pergunto, me explica como é que funciona com isso e como é isso, né? Então nisso eu aprendi a desenvolver isso. Eu acho que eu tenho um ouvido muito legal para o conhecimento, eu me tornei uma pessoa curiosa e cientista, sabe? Eu coloco em prática as coisas que eu quero aprender, eu mudei isso também. E eu comecei a mudar mais agora, recentemente, que não adianta se encher só de conhecimento, a gente precisa praticar, porque conhecimento não existe quando você não pratica. Você diz assim, Amanda, mas eu sei disso. Você está fazendo isso? Não, então não, você não sabe. Você só sabe quando você coloca em prática. E é uma coisa que o professor fala desde o início e a gente não percebe. Por isso que eu acho muito importante mesmo você estudar. Então vamos aí para dicas, né? Eu deixei dicas para o final, mas eu já soltei várias. Mas assim, só pra fechar, eu mudei muito mesmo em relação a isso. Eu não tenho um olhar preconceituoso pra nenhuma religião. Eu tenho a minha religião hoje em dia, mas eu não tenho um olhar preconceituoso. Eu não tenho ideias preconcebidas de coisas que eu não sei o que é. Isso não é inteligente. A gente tem que ouvir, tem que entender, tem que ler, tem que estudar, né? A gente tem que ser pesquisador, a gente tem que lembrar dos filósofos, né, da Grécia e de outros lugares, onde eles pesquisam, eles ouvem, eles buscam conhecimento, eles ouvem as duas partes, eles avaliam aquilo, eles olham aquilo na prática e vê se realmente é daquela forma, né, mas não existe uma verdade absoluta, não existe, assim como o fato de eu desenvolver isso fez também com que eu começasse a olhar para as relações amorosas de uma forma um pouco diferente, para o ser humano de uma forma diferente. Eu tinha um pensamento de julgar, eu julgava mulheres, homens, com muita facilidade, os relacionamentos que não dão certo. Depois eu comecei a entender, não é assim, não existe receita de bolo, para cada um é de um jeito, né? Que todo mundo tem direito a ser ouvido, a ser compreendido e entendido. A gente não pode chegar e dizer todos os homens não prestam, exemplo, tá? Não é que eu fazia isso. E simplesmente generalizar, né? A generalização, ela é burrice, a gente não pode fazer isso. Então, eu comecei a coisas que eu não tinha, eu não vim de uma família que ensina a ouvir, eu não vim de um lugar onde ensina isso, e eu fui aprendendo, eu fui mudando mesmo, fui entendendo que minha essência ali, ela estava sendo moldada, porque na verdade eu estava voltando para minha essência, lembra, né? Que a gente tá todo sujinho aqui fora, por crenças compradas dos outros,
E quando a gente começa a se limpar com a onda, com a ressonância, com o Ho'oponopono, com as técnicas, ou simplesmente com ganho de consciência, ler um livro também é fazer uma ressonância, porque você começa a estar ressonante àquele conhecimento e você começa a adquirir esse conhecimento, né? É interessante porque não ficamos vazios, né? Tem uma frase para isso, mas é que a palavra não volta vazia, é alguma coisa assim, mas mais ou menos o que quer dizer é que quando a gente está diante de um novo conhecimento, e Einstein fala isso, quando sua mente ela se abre para o novo conhecimento, ela jamais será a mesma, e isso é a verdade. Então, quando eu estou buscando conhecimento, desenvolvimento pessoal, quando eu estou buscando ser um ser humano melhor, quando eu leio um livro de filosofia, é impossível voltar e ser aquela mesma pessoa que eu era antes, porque agora eu estou em contato com o novo, e ele vai fazer eu questionar se esse meu comportamento está certo, mas eu nunca, entendeu? Eu nunca pensei dessa forma realmente. Avaliar seria o mais interessante, ouvir seria mais interessante, né? Identificar que a vida não é receita de bolo, é mais interessante. Então, eu comecei a entender que buscar esse conhecimento também é fazer uma ressonância em si, é se limpar, né? É se conectar com a sua essência, é buscar aprimoramento. Então você vê aí vários N de pessoas super famosas, ricas, bilionárias, enfim, que provavelmente não tiveram contato nenhum com nenhuma religião, porém eles já vieram com essa consciência, eles já foram educados por pessoas que têm essa consciência. Então, a mente deles é diferente da nossa. Eles produzem com muito gosto, e eu vou falar sobre isso, sobre a produtividade, sobre o estudar, trabalhar e ajudar, que foi uma das coisas que eu pedi na ressonância harmônica. Então, só para finalizar esse vídeo, as dicas que eu vou dar para vocês que estão iniciando é que se comprometam com o crescimento de vocês. Em algum momento, a vida pode ficar um pouco turbulenta, mas lembre-se que é sempre para a sua melhora. Então, toda mudança é válida. Resistir não é o caminho. Não resista. Entre no flow. Antes de iniciar, entenda mais ou menos o que é o flow. Entenda um pouco sobre o que é resistência. Não fuja do caminho das palestras, não fuja. Mas também não só estude ali dentro. Estude sim ali dentro, mas complemente aquele estudo com alguns assuntos aqui do YouTube. Vê nos nossos amigos que deixam depoimentos do que é a ressonância harmônica. Outra coisa também complemente ou com outras pessoas. A gente tem muitas referências. Peguem as referências dos escritores que ele vai falar, né? Tente entender aquele assunto com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma forma de se comunicar e parece que cada pessoa acessa algo diferente em nós, né? Eu tô aqui te dizendo tudo isso, eu tenho certeza que você vai ver outros depoimentos, e nesses depoimentos cada um vai acessar um canto seu diferente, entendeu? É interessante isso, né? Então, assim, busca entender o que é flow na visão dele, mas na visão de outras pessoas, né? Vai buscar isso, não resista, não se esqueça que você tá fazendo ressonância harmônica. Por quê? Eu esqueci algumas vezes. Inclusive, eu deixava atrasar. Horrores. Passei 5 meses com a mesma onda. Gente, já era pra eu estar em ondas mais à frente. Só que eu ficava, não vou permanecer nessa, vou permanecer. E eu esquecia. Você pode esquecer. Em mim existia muito esquecimento, né? Então eu esquecia da onda e deixava lá. Depois eu lembrava, quando estava numa situação difícil, de que era ressonante, de que eu tinha que reagir. Caso contrário, a minha vida não ia melhorar, né? Eu não ia melhorar naquilo que eu me comprometi, se eu deixei pelo caminho. Então, eu entendi que eu precisava dar continuidade a ela. Então, uma dica para vocês: não esqueçam da onda. Não esqueçam da onda. Lembre-se sempre de se comprometer consigo mesmo. Se limpem ao máximo. Não resista e cocriem. Tenham metas, tenham objetivos, para vocês não se perderem no caminho. Outra coisa que ajudou muito no meu caso são os arquétipos. Tá bom? Muita coisa aí não ajudou algumas pessoas, mas os arquétipos ajudam muito. Todo mundo vai se conectar com uma ferramenta diferente. Lembrando que ninguém é receita de bolo,
né? Eu me conectei com muitas. Ho'oponopono, com limpezas, transmutação mental, com Joseph Murphy. Eu me conectei com vários outros, com orações. Orações é uma coisa que funciona muito comigo. Então, orações quânticas, né? E eu me conectei com várias Tamiana, virei mestre Tamiana. Eu me conectei com muitas situações, muitas questões. E algumas pessoas se conectam com coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho depoimentos de pessoas que eu já assisti que ela se conectou com o suferianismo, ela se conectou com outras religiões, ela se conectou ali dentro de religiões que são ditas como erradas pelo senso comum. Então, assim, cada um tem sua trajetória, cada um tem seu caminho, cada um tem o que aprender. Não existe receita de bolo. Você vai viver o seu desenvolvimento, que ele é pessoal e individual, né? Mas, contrapartida, ele vai servir a coletividade também, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui, tá ficando muito longo. E eu volto para falar o que foi mais ou menos que eu pedi ali nas primeiras ondas, o que eu acredito que foi um erro, eu acredito que foi um acerto, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, para que vocês também possam se inspirar.